Então, vamos seguir aí lá na página 35, conforme a gente já tinha combinado do que seria para fazer. Lá na 35, nós vamos acabar esta interpretação. Se por acaso você não pegou com a gente da número 1 até a número 6, que foi onde nós paramos, aí você tem duas possibilidades. Ou você assiste a aula anterior, que já está gravada lá no Tule, ou você pode também pegar pela interpretação do professor do SAI, lá na aula 32, tá bom? Para não ficar com as questões iniciais em branco, então você faz essas duas coisas. Ou vai no SAI, aula 32, quer dizer, dia 32, né, que ele chama assim, dia 32, ou lá no próprio Tule, na aula anterior lá de português, está escrito aula Zoom, está escrito lá qual é o dia, que aí já está todas as correções feitas. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, começando? Lá na número 7, que eu acredito que foi aí que nós paramos, não foi? Eu lembro que a última aula estava falando, aí o tempo fechou rapidinho, mas eu acho que era aí mesmo, lá na número 7. Confirmam aí para mim que era número 7? Sim, professora. Isso, então, beleza. Então, vamos lá na número 7. Então, só lembrando aí, ó, conforme estava com o livro aberto, tá vendo um menininho com uma maçã na cabeça, então não vou ler o texto de novo, mas só para dar uma atualizada e uma relembrada no que era o texto, né? O texto falava, era uma peça de teatro, um trecho de uma peça de teatro, né? Que tinha o nome O Palácio dos Urubus, e nessa cena o rei conversava com o príncipe, onde o príncipe tinha uma atividade esportiva de tentar aprimorar os seus talentos em relação ao arco e flecha, e que para isso ele pegava os primeiros ministros, ou seja, as pessoas bem importantes lá do governo, do pai dele, para colocar uma fruta em cima da cabeça e ele fazer como alvo do seu esporte, né? E que ele nem sempre tinha sucesso, inclusive uma das cenas já começa com um desses ministros morrendo. Ele nem sempre tinha sucesso, e o pai dele tenta convencer ele de fazer uma outra coisa, de fazer de um outro jeito, ele não concorda, e assim vai transcorrendo o texto. Já lembraram aí mais ou menos o que era, né? Então, vamos lá na número 7. Sigamos. Quando afirmamos que o esporte é o nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele acima de todos os outros. Quando você fala, o meu favorito é vôlei, quer dizer que você gosta de vôlei muito mais do que você gosta de handball. Com que sentido Navarro usou a palavra favorito no texto? Mas o Navarro, que era o rei, não utilizou com esse sentido de que era o esporte dele favorito, o esporte que ele mais gostava. Isso estava lá no primeiro diálogo deles, quando o menino fala assim, né, o restão, o príncipe. Errei, papai. Mais uma vez eu errei. E aí o Navarro, que é o pai, diz, né? Estou cansado de afirmar que esse definitivamente não é o seu esporte favorito. Então, com que intenção o pai dele falou isso? Que não era o seu esporte favorito? De que ele não era bom naquele esporte? De que ele não era bom naquele esporte. Muito bem. Olha, não deixem a Marina responder sozinha não, que ela está fazendo tudo, hein? De que ele não era bom naquele esporte. Quando ele fala, esse não é o seu favorito, você não era muito bom naquele esporte. 8. O fato de Navarro tentar convencer o filho a mudar de esporte demonstra que ele era um homem bom, preocupado com as vítimas do filho. Quando ele viu que várias pessoas estavam morrendo com a tentativa do filho dele acertar, ele tenta convencer o filho de mudar de ideia. Aí a pergunta é, se quando ele tenta convencer o filho, era porque ele era um rei bom e estava preocupado com a situação. Era por isso ou não? Não, Não? Então por quê? porque ele só estava preocupado com os ministros. Isso, muito bem. Certíssimo aí, dona Clara.
Não quer dizer que ele era bom, não. Muito pelo contrário. Ele era de um péssimo caráter junto com o seu filho. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado que ele estava perdendo os ministros dele. Depois, Reston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento? O príncipe achava esse esporte um esporte violento? E aí, ninguém sugere? O Reston achava que esse esporte era um esporte violento? Não. Não. Por quê que ele não achava que era um esporte violento? Ajudem aí, amiga, gente. Ele não achava que era um esporte violento, não. Porque fazia parte da boa educação de um herdeiro do trono? Não, ainda não. Filho dele só não sabia usar o arco. Não, não está ainda por aí. Quase. Estão chegando próximo. Ele, Naquela parte que ele fala arco e flecha violento, o alvo é uma melancia. então, assim, ele estava preocupado que o esporte era muito violento? Não. Para ele, o alvo, certinho o que a Sofia falou aí, o alvo para ele era a fruta. E se alguém morresse, era simplesmente um acidente de percurso. 10. Podemos ir a 10? Tem alguém perdido? Não. E os alunos estão começando a chegar, mas nós vamos continuar na nossa interpretação. Vocês são inteligentes, bonitos, capazes e vão continuar respondendo às atividades de vocês. 10. Qual é a proposta do rei para resolver o problema das mortes causadas pelo filho? Então, quando ele vê que começam a morrer os ministros dele, ele dá aí 2 soluções para o filho dele tentar amenizar essa situação. Alguém lembra quais eram as 2 propostas aí que ele faz? Porque ali na pergunta está até qual é a proposta, mas na verdade lá no teatro ele deu 2 opções. Primeiro ele pediu para ele fazer uma coisa e depois ele pediu para ele fazer outra coisa. Primeiro ele pediu para mudar a fruta e Isso. depois para colocar a fruta pessoas camponeses, né? Isso Uma pessoa mesmo. simples. Então, a proposta dele era para mudar a fruta ou se não para mudar as pessoas que seriam os alvos, né? Para pegar as pessoas do campo, as pessoas comuns. Onze atrás, vamos lá? 11. Por que o filho não aceita? Aí a proposta do rei foi negada pelo filho. Por que ele não aceitou essa proposta? Nem de trocar a fruta, nem de trocar o tipo de pessoa que ele estava escolhendo. Porque um homem simples não vai dar motivação. E fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Porque um homem simples não vai dar motivação para ele? Certíssimo. Uma pessoa simples não servia de motivação. Quando ele via ali assim, está na minha frente um grande ministro, então eu tenho que acertar. Ele se empolgava mais. Se fosse qualquer pessoa, ele ia fazer a flechada também de qualquer jeito. Certíssimo. Não servia de motivação essas pessoas simples. 12. O que podemos deduzir a respeito da proposta do rei ao sugerir que o filho use o ministro da Educação em seus treinamentos? Mostrava que ele tinha o que em relação à educação para ele sugerir que o ministro fosse também alvo?
E aí, qual seria aí a posição do rei em relação ao ministro, para ele ter sugerido que pudesse ser até utilizado ele como alvo? Para ele sugerir que ele fosse utilizado como alvo, parece que ele gostava do ministro? Se ele sabia que o filho dele era péssimo na pontaria? É porque ele falou que seria menos desastroso na fase inicial. Não, mas aqui era, no caso, o porquê. O porquê que ele sugeriu que fosse o ministro da Educação. Qual era o sentimento que o rei tinha em relação ao ministro da Educação? Ele valorizava o ministro da Educação? Porque se você acha que o seu filho já ia acertar o alvo, então como é que você vai sugerir que o ministro da Educação esteja lá para isso? Ele não ligava para o ministro porque era educação, então para ele não era importante a educação no reino dele. Isso mesmo, certíssimo aí o da Marina. Ele não ligava aí para o ministro, não. Ele não valorizava a educação. Por isso que ele deixava até o filho dele ser morto, ou o filho dele matar o próprio ministro da Educação. Número 13, penúltima aí. É possível saber pelo texto como vive o povo de Babaneraile? Eles já estavam no governo, esse rei, por quantos anos? Ele falou lá atrás. Há quantos anos ele já estava nesse poder aí? 30. 30 anos. Então, eles estavam há 30 anos sob o domínio de um rei muito perverso e de um filho também extremamente egoísta. E a 14 e última, para a gente ir para a matéria nova, aí eu vou localizar ali os amigos onde nós estamos. A situação dessa localidade fictícia, tá? Esse Babaneraile era uma história, era um teatro que foi criado, não que seja um fato real, tá bom? Apresenta alguma semelhança com os lugares reais? Então, em relação a esta conduta dele, de que os menos favorecidos são sempre os prejudicados, em que as pessoas muitas vezes só valorizam as pessoas mais poderosas, que os governantes, não rei, porque nem todos os lugares têm reis, tem presidentes, né? Há algum lugar em que os reis, né, ou que os governantes em si exercem um poder sobre as pessoas? Então, assim, tem alguma semelhança com algum lugar real esta história? Ninguém sugere? Só acontece em Babaneraile, em que os governos só pensam nas pessoas mais poderosas e eles nunca pensam no bem da população. Só acontece em Babaneraile? Não, muito bem aí, claro que não. Inclusive, aqui no Brasil nós estamos vivendo essa guerra aí política e que nós estamos vendo completamente igual Babaneraile. Os menos favorecidos, as pessoas mais pobres, estão sendo muito mais prejudicadas, né, do que as pessoas que são mais poderosas. E a gente vê ao redor aí das notícias que nos cercam o que acontecendo, os governantes, né, tendo o poder nas mãos, fazendo aí dos seus países grandes arruaças. Beleza? Alguém perdido aí até o 14? Não, né? Se por acaso alguém se perdeu, repito, ou volta lá no slide, na aula gravada, ou vai no SAI, aula 32, que tem essa resolução. Agora nós vamos começar aí, nós vamos tentar começar a nossa matéria nova. Parta lá para a página 38. Então, amigos aí que chegaram aí do colégio, sejam bem-vindos.
Bom dia. Nós estamos no livro 2. Então, assim, ontem nós até resolvemos aquelas questões lá do livro 1, só que os alunos da Prêmio não estavam. E nós já estamos no livro 2. Então, nós não vamos poder voltar de onde nós já tínhamos avançado. Então, assim, nós vamos continuar os estudos de língua portuguesa, porém, só vou continuar de acordo com o lugar que eles estavam, que era lá na página 38 do livro 2. Não sei se vocês já estão com o livro 2 aí, se ainda não pegaram na escola. Então, agora, esse período, né, do livro 1 até o livro 2, que ficou aí sem fazer, aí vocês vão ter que entrar em contato aí com a coordenação para saber o que vocês vão fazer. Se vai ter outra aula, se vai ter aula extra, se vai ter a aula só do SAI, para que vocês consigam acompanhar até onde os nossos alunos estão, tá bom? Então, olha só, preste atenção, agiliza aí tic e teco para a gente começar a pegar o conteúdo novo, né? Antes, nós já tínhamos estudado sobre sujeito. Então, os amigos aí que não tinham essa aula, podem depois procurar lá no portal da própria unidade, porque está lá salvo a aula de português, o dia da aula de português, ou também acompanhar pela aula do SAI lá na 36 e 37, se por acaso perdeu aí os conteúdos em relação a sujeito. Então, antes, nós só tínhamos visto o sujeito e o tipo do sujeito, certo? Ó, estou lembrando aqui para que a gente retome aí os conteúdos para avançar no predicado. Porque se a gente pegou bem o sujeito, a gente vai conseguir pegar bem o predicado. Se não, a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque uma coisa vai estar ligada à outra. Então, o sujeito era o termo da oração de quem se falava ou do que se falava. Todo mundo já lembra, a gente já fez alguns exercícios sobre isso, né? A folha de papel está manchada. O que está manchada? A folha de papel. Então, a folha de papel era o meu sujeito. Qual era o núcleo? O que estava manchado mais precisamente? Folha. Lembraram até aí, né? Como identificar o sujeito? Você fazendo a pergunta de quem ou o que para aquele verbo. Outro exemplo, meu amigo da escola morreu. Quem morreu? Meu amigo da escola. Então, como a gente identifica qual é o sujeito? Perguntando quem para o verbo. Quem morreu? Meu amigo da escola. Então, o sujeito, beleza. Depois nós avançamos para os tipos de sujeito, que era sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, elíptico, potencial, ou oração sem sujeito, né? O simples se tinha um núcleo, o composto mais de um núcleo, o indeterminado se fosse verbo na terceira pessoa do plural ou se tivesse a partícula C. Desinencial, quando a gente conseguia descobrir quem era o sujeito só olhando a desinência do verbo, estando relacionada à pessoa do eu, tu, ele, nós ou vós. E a oração sem sujeito é se era fenômeno da natureza, aquele verbo, ou se o verbo haver estava no sentido de existir ou no sentido de tempo, o verbo fazer. Beleza? Até aí? Agora nós vamos começar lá o predicado. Vamos lá para o predicado na página 38. Se não entenderam, pergunta aqui, escreve se estiver com vergonha para a gente poder se achar. O que vai ser o predicado? Está escrito lá assim no texto. Vamos estudar o predicado, outro termo importante para a estrutura da oração. E como funcionam os verbos que o formam. Então, olha só, esse conteúdo de predicado, nós vamos demorar algumas aulas nele, tá? Porque primeiro vem para você identificar o que é o predicado, depois nós vamos estudar os tipos de verbo, e aí vão ser alguns, porque são verbos de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo. E depois, sim, ainda a gente vai ver os tipos de predicado. Então, a semana que vem vai ser só para esses conteúdos todos, tá bom?
Porque do jeito que a gente estudou sujeito e os tipos do sujeito, então aqui também tem predicado e os tipos de predicado. Só que aí a gente vai vendo devagar. Primeiro a gente tem que entender o que é o predicado. Segui aí no livro. Os tipos de predicado dependem dos verbos utilizados nas orações a que dão origem, mas aí a gente vai vendo mais para frente. Já vimos que o ser a respeito de quem se faz uma declaração na oração é o sujeito. Então, de quem que você fala ou do que você fala é o sujeito. Por sua vez, a declaração que se faz é o predicado. Professora, não entendi não, então o que vai ser o predicado? Então, vamos ali devagar. Primeiro, você tem que saber o sujeito da oração. Se souber o sujeito da oração, você vai saber o predicado. Ó, vamos lá para o predicado. O predicado, ele vai ser o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Então, vai ser a informação em que a gente deu em relação ao sujeito. Então, tirando todo o sujeito da frase, tudo o que sobrar vai ser o predicado. O predicado é do que você fala em relação àquele sujeito. Vamos analisar essa daí, olha como é fácil. Jardineiros diplomados regam flores. Como é que a gente identifica o sujeito? A gente perguntando o quê, né? Ou quem para o verbo. Qual é o verbo? Regam. Jardineiros diplomados regam flores. Quem regam flores? Os jardineiros diplomados. Então, jardineiros diplomados vai ser o meu sujeito. E o que vai ser o predicado? Começou a contar o nosso tempo. E o que vai ser o predicado? É a informação que a gente passa sobre o sujeito. Jardineiros diplomados, o que tem os jardineiros diplomados? Eles regam flores. Então, regam flores é o meu predicado. Então, voltei. Sujeito é quem realiza ou sofre a ação e o predicado é o que está se falando em relação ao sujeito. Outro exemplo. A luz da tua poesia é triste. O que é triste? A luz da tua poesia. Então, a luz da tua poesia vai ser o meu sujeito. O que tem a luz da poesia? É triste. Então, é triste é o predicado. Deu para chegar lá? Está muito difícil. Posso passar? Esse a gente vai deixar para um outro momento. Então, vou tentar outro exemplo aqui, escrevendo, para ver se vocês conseguiram realmente pegar ou se ainda estão com dúvida. Principalmente os amigos aí que não viram a parte do sujeito. Ó, presta atenção, a frase é essa daqui. Os meninos subiram no muro. Vamos lá. Olha só, vamos analisar ela aí bem devagar. Os meninos subiram no muro. Vai ser para a gente identificar qual é o sujeito, qual é o núcleo do sujeito e qual é o predicado. Os meninos subiram no muro. Quem subiu no muro? Meninos. Os meninos. Então, os meninos, ele vai ser o meu sujeito. Certo? E aí, os meninos subiram no muro, os meninos é sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito era, qual é a informação mais importante dentro do sujeito? Era os ou era meninos? Meninos. Meninos. Então, os meninos, sujeito. Só meninos, núcleo do sujeito. O que aconteceu com os meninos? Subiram no muro. Subiram no muro. Então, o subiram no muro vai ser o meu predicado. Difícil, gente? Não, né? Vamos tentar só mais uma aqui. A menina do 7º ano era a mais bonita da escola. Vamos lá. A menina do 7º ano era a mais bonita da escola. Aí primeiro a gente vê o sujeito perguntando quem, lá para o verbo. O verbo era, né? Então, a menina do 7º ano era a mais bonita da escola. Quem era a mais bonita da escola?
A menina do sétimo ano. A menina do menina sétimo do ano. sétimo Isso, tem que ser a ano. informação toda, hein? A menina do sétimo ano. Qual vai ser o núcleo do sujeito? A parte mais importante de a menina do sétimo ano. Menina. 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 Então, menina, núcleo do sujeito. Então, sujeito, a menina do sétimo ano. Núcleo do sujeito, menina. O que que tem a menina? Era a mais bonita da escola. Era a mais bonita da escola. Então, a informação que eu passo em relação ao sujeito é o meu predicado. Então, a menina do sétimo ano, sujeito. A menina, núcleo do sujeito. Era a mais bonita da escola, predicado. Deu para entender aí, pelo menos, só o que é predicado? Por enquanto, eu só vou até essa parte, o que vem a ser predicado. Olha só, rapidinho aí, que a gente só tem 5 minutos, que aí depois eu vou falar onde está o exercício para vocês fazerem e a gente corrigir na outra aula. Coloca lá na página 41. Rapidinho, só tem aí 4 frases para a gente responder. Página 41. A mesma coisa que nós fizemos aqui com os exercícios que eu mostrei. Vamos praticar o que aprendemos sobre predicado. Leia com atenção as frases retiradas do texto e grife o predicado. Então, olha só vamos sublinhar qual é o predicado. Primeiro, muito fácil, gente. Pensa aí, ó, com carinho aí comigo, bem devagar. O alvo é uma melancia. Qual é o sujeito? Melancia. Sujeito. Sujeito é sobre o que você fala. É quem ou o quê? O alvo. O alvo. O alvo é o meu sujeito. O predicado é o que eu falo sobre o sujeito. Então, o alvo é o sujeito. O que tem o alvo? Melancia. O alvo é uma melancia. É uma melancia. Então, é uma melancia, vai ser o meu predicado. Sublinhe ele aí. B. Mais uma vez errei. Quem errou? Eu. Então, eu vai ser o sujeito. No caso, era sujeito desinicial. Não está na frase, mas a gente consegue saber através do errei. Eu vai ser o sujeito. O que tem eu? Errou. Errei. Errou o quê? Mais uma vez. Então, nesse caso aí, o predicado é a frase inteira. Mais uma vez errei. Sujeito, eu. E o predicado, mais uma vez errei. Letra C. Praticarei arco e flecha. Quem vai praticar arco e flecha? Eu. Eu praticarei. Eu vai ser o sujeito. O que tem eu? Praticarei Arco e flecha. Pratiquei arco e flecha. Praticarei arco e flecha. Então, esse resto todo vai ser o predicado. Quando você tira o sujeito, tirou o sujeito, todo aquele resto vai ser o predicado. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Quem não errasse? Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Sujeito. Eu também. Eu não errasse. Então, o que tinha o eu? Eu, talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Predicado fica sendo todo o resto da frase. Então, eu sei que é uma informação nova, principalmente aí os amigos que não viram o sujeito nem tipo de sujeito, vão ter que procurar lá na aula SAI 36, 37. Mas vai ficar aqui a atividade para as 2 turmas. Lá no Tule, já está lá programado certinho, olha, exercício de português, sujeito e predicado. São 15 frases. Nessas 15 frases, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz ali no quadro ainda agora. Vai colocar qual é o sujeito, qual é o núcleo do sujeito e qual é o predicado.
Professora, preciso copiar a questão? Se você quiser, não precisa copiar a questão. Você só bota lá, respostas dos exercícios de sujeito e predicado. Letra A. E começa a responder. Olha, deixa eu ver se vai dar tempo. Se não der, já disse qual era o trabalho de casa, tá? Vai ser esse exercício aqui que vocês vão encontrar lá, ó. Atividade 8º ano. Sujeito e predicado. Separe o sujeito do predicado e identifique o núcleo do sujeito. Ó, vou fazendo só a primeira, por exemplo. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. O que pousou no fio elétrico? Um bando de andorinhas. Então, um bando de andorinhas vai ser o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O bando. Qual é o predicado? O que tem o bando? Pousou no fio elétrico. Predicado. Então, é isso que você vai fazer em relação a estas frases aqui, ó, até a letra O. E aí, na aula de terça-feira, a gente vai começar corrigindo estas atividades da letra A até a letra O, tá bom? Vai estar disponível para todo mundo lá no Tule, beleza? Então, espero aí que vocês treinem e a gente confere aí na próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. A gente não se encontra mais essa semana, então, ótimo restinho de Beijo, semana para professora. vocês, tá bom? Fiquem com Tchau, Deus. tia. Tchau, Tchau, professora. Professora. Até semana que vem.